Eu imagino que cada um de vocês, assim como eu, tinha uma visão de futuro. Vini, pô, no futuro a gente vai ter skate voador, né, lá como do De Volta para o Futuro, carro voador seria legal, cura do câncer, né? Mas aí, gente, chegamos no futuro. E o futuro é o retorno do Stan Lee através de uma inteligência artificial. Sim, não é uma piada. É a Eleven Labs, é uma empresa que licencia vozes de famosos. Sim, eles têm a licença, por exemplo, da voz do Albert Einstein. Eles foram lá e licenciaram a voz do Stan Lee. Galera, que negócio estapafúrdio. Vamos por partes. Qual é a ideia? Vamos supor que você resolva lançar um audiobook. E você quer que o seu livro, ou o seu quadrinho, seja narrado através da voz do Stan Lee. Então essa é a ideia, tá? Essa Eleven Labs, ela vai licenciar para você, autor, né? Você que tem uma empresa, sei lá, criar conteúdo com a voz desse ícone da Marvel. Gente, por quê? Assim, vamos por partes. Primeiro, é muito estranho? É muito estranho, porque o Stan Lee não tá mais aqui, aí eu quero ouvir uma gravação feita por robô, onde o Stan Lee onde simula a voz do Stan Lee pra, né, ter a voz do cara. A curto prazo, vamos ser sinceros, é uma abominação terrível. Talvez, tá? Talvez no futuro isso fique mais normal. Sabe, talvez. Porque, vamos lá, né? Não sei se você já. Uma vez eu tava viajando de Uber e aí o GPS do cara era a voz do Silvio Santos. Ah, oi, mas vem pra cá, vai pra lá. Enfim, talvez, é isso que eu quero dizer, talvez seja tão rotineira a utilização de vozes de pessoas famosas que, beleza, né? Ter o Stan Lee narrando um livro não vai ser tão estranho. Mas hoje, tá? Hoje, agora, é esquisito pra caramba. Tá. Depois de, né, trazer aí uma perspectiva esquisita pro futuro, vamos falar de algo legal? Gente, exatamente nesse final de semana tá rolando em Londres um evento, uma Comic Con. E a Panini UK anunciou algo muito legal, tá? Acompanha comigo, ó. Vocês estão vendo, ó. Amazing Spider-Man The Punisher Strikes Twice. É um encadernado de umas 130 páginas, diz ali? Não diz ali. Mas enfim, basicamente é um compilado de histórias, desde a primeira aparição do Justiceiro, que é aquela ali que vocês estão vendo na capa, né? Capa icônica da Marvel, com outros encontros, né? Isso é uma revista dos anos 70. E aí junta outros encontros com Aracnídeo até os anos 80. Aí tu vai dizer, Vini, mas tá, e aí? Isso não tem nada demais, né? Uma coletânea de histórias do Homem-Aranha com o Justiceiro. Pois então, o detalhe é que a Panini, então, lá da Inglaterra, ela vai colocar os arquivos originais nesse encadernado. Ou seja, não vai ter aquela maldita recolorização. Gente, isso podia ser o padrão do planeta Terra. Aqui, ó. O quadrinho sai no dia 2 de junho, faz parte de uma nova linha de clássicos da Marvel, e o papel que eles vão usar é o Matte Paper, que é basicamente o nosso offset, sabe o papel das sagas da Panini? É o mesmo, né? Eles até dizem, né, que eles não têm como trazer o cheiro do quadrinho original, mas eles vão fazer o possível com esse papel, com a cor original. Cara, que legal, tá, Vini? Muito legal, mas qual é a chance disso vir aqui pro Brasil? Então, normalmente as Panines têm meio que né, claro que as Panines do mundo todo não lançam os mesmos quadrinhos, mas assim, geralmente tem uma certa sinergia. Vocês querem ver? Ó, além de anunciar essa coleção clássica, eles anunciaram essa coleção eu não lembro o nome no Brasil, mas deve ser a Teia do Aranha, né? Que é basicamente uma reunião de encontros do Aracnídeo com heróis da Marvel. Que é a coleção meio esquisita que a Panini anunciou aqui no Brasil, e que a conexão dos gibis são as capas. Ali, são capas do Giuseppe Comuncoli, e aí é o Homem-Aranha encontrando vários heróis, né? São uns compilados meio aleatórios de encontros do Homem-Aranha com outros heróis. Então, isso está saindo no Brasil, em breve. E agora vai sair, né, no dia 6 de julho, lá na Inglaterra. Vocês reparem, ó, aparentemente a lombada vai conectar, ó, forma um Homem-Aranha. Para terminar, eles também pretendem publicar lá no Reino Unido uma versão do Doutor Destino desse mesmo conceito. Então, né, cores originais, papel
né? Um papel mais vintage. Cara, eu não sei vocês, mas eu detesto recolorização. Por mim, todos os quadrinhos do planeta saíam como saiu originalmente. Pensa no que os caras fizeram com Monstros do Pântano, gente. As cores originais são maravilhosas. Mesmo o Piada Mortal, eu entendo que no caso da Piada Mortal é o próprio desenhista que quis fazer as suas próprias cores. Mas não ficou legal, é muito melhor, sabe, a cor antiga. Vamos falar de quadrinho independente? Gente, olha só, é oficial. Em menos de 48 horas, o Shunzine, né, quadrinho que a gente iniciou a campanha na última sexta-feira numa live aqui no canal, fechou 100%. Palmas! Tá, vem comigo. Primeiro, tem link aqui embaixo. Vini, o que é o Shunzine? Então, vocês sabem que eu tenho um Catarse com clubes de leituras mensais. Tá? Todo mês a gente se reúne para falar do que a gente anda lendo, tem aula sobre quadrinhos. Certo dia, nasceu uma piada no grupo com um personagem chamado Chumbreguito, onde existia uma editora chamada Chumbrega Press. E era uma brincadeira do grupo, assim, era uma editora que zoava o mercado editorial. Então, tipo, todos os erros que as editoras normalmente cometem, a Chumbrega fazia o tipo triplo. Aí a galera do Catarse meio que se deu conta, assim, pô, mas sabe, aqui no grupo tem um colorista, tem desenhista, por que a gente não se junta e faz esse projeto sério, de verdade? E, gente, quando eu digo de verdade, olha o nível dessa capa do Gustavo Magalhães. O cara tá chutando bundas. Aí a galera lá do grupo se juntou, por exemplo, com Gustavo Magalhães, com Doug, com a Janis, né, quadrinistas que já tem uma carreira, e aí o Shunzine sai em agosto. Lembrando, tá? Olha só, presta atenção nessa parte. Nas primeiras 48 horas, ou seja, até amanhã meio-dia, ou seja, segunda meio-dia, tu ainda consegue pegar o Shunzine edição número 1, quadrinho de grampo, com 5 histórias inéditas, inclusive um quadrinho que questiona o mercado editorial, um quadrinho revolucionário saindo em grampo hoje em dia. Aqui, ó, deixa eu só trazer tem uma ideia legal aqui, ó. Tem o Shumpress KO, vai ter um crossover entre o Chumbreguito e o Popeye. Então, nas primeiras 48 horas, tu vai levar, além do Shunzine, tá? Além do gibi, né, uma edição de 24 páginas, tu tem uma sobrecapa da Janis, onde a gente tem o Chumbreguito, estilo Rob Liefeld, né? Vários estilos específicos para o Chumbreguito. Galera, link aqui embaixo, só vai, apoia, projeto super original, projeto que fala com leitores de quadrinhos e um projeto revolucionário. Ok, ainda falando de campanha no Catarse, semana passada, pelo que eu me lembre, não, foi segunda? Faz pouco tempo. Começou Tolkien, Uma Luz na Escuridão da Cyberpulp. Para quem acompanha o canal, sabe que a Cyberpulp lançou há pouco a biografia do Hitchcock, uma biografia em quadrinhos publicada originalmente pela Glenar do Hitchcock. Agora vai ser uma biografia do Tolkien em quadrinhos. Galera, dá uma olhada no nível do desenho. Eu não li, óbvio, não li ainda a obra, mas assim, em termos de arte, tá um absurdo. Para quem não sabe, o Tolkien, né? Quem não sabe, meu Deus, o planeta inteiro sabe que é o criador do Senhor dos Anéis. E a gente está falando de um escritor que sofreu um trauma na Primeira Guerra Mundial, né? Então isso vai estar também na biografia. É mais uma biografia francesa, saiu originalmente pela Soleil, lá fora. Acho que são 96 páginas, não, ou 98, 96 páginas, capa dura, colorido, papel couché. E vai ter um prefácio do Érico Borgo. Para quem não sabe, o Borgo está produzindo um documentário sobre o Tolkien. Então nada mais justo, né, do que chamar ele para fazer a introdução. Link aqui embaixo, tá? E aí, enquanto isso, lá fora, um grupo de leitores propõe um blackout DC Comics, né, um boicote em cima da editora. Vini, né, exatamente por quê? Né? A DC não está acertando tanto aí nos últimos anos? Então, basicamente nos últimos, se eu não me engano, há 2, 3 dias atrás, no máximo, a DC completou redondinho 1.200 dias sem uma revista mensal protagonizada por um personagem negro. Gente, 1.200 dias. A última vez que um personagem teve destaque, um personagem negro teve destaque, né, com uma publicação regular, foi... até teve review aqui no canal. É aquele I Am Batman. Vocês lembram que durante algum tempo o Jace Fox foi o Batman e essa mensal ela encerrou no início de 2023. Pois então, se a gente pegar o catálogo de publicações hoje da DC, tem, por exemplo, o Absolute Green Lantern. Só que assim, a gente está falando de uma publicação onde a personagem ela divide o protagonismo.
né? Ou seja, a gente não tem, no mínimo a gente não tem na linha regular da DC um personagem negro numa revista contínua. Se a gente pensar, há pouco tempo tinha o filme de Superman no cinema com o Senhor Incrível como destaque e esse personagem não tem uma revista regular. Jon Stewart, cara, o melhor Lanterna Verde do planeta, tem uma série para estrear na HBO que tá todo mundo, tudo bem que tá todo mundo xingando o trailer, mas as pessoas estão falando sobre Jon Stewart e também o personagem não tem, ele não protagoniza uma revista mensal. Notícia de última hora, só para complementar aqui a matéria. Então, eu não estou tão por dentro, mas aparentemente existiu uma especulação de uma revista regular da Vixen lá fora. Aí a galera começou a questionar a Stephanie Williams e ela, claro que a menina ela não pode dizer exatamente que ela vai fazer uma mensal, né, da personagem, mas ela diz assim, a única coisa que eu posso confirmar é que eu e outros criadores estamos trabalhando duro em vários projetos e eu espero que os leitores compareçam, né, no caso quando os gibis saírem. A DC, ela está numa fase espetacular, no sentido de que universo absoluto, sensacional, vendas, sabe, criatividade, só tipo assim, a nata da indústria produzindo para DC. Os caras não conseguem ter uma revista mensal do Jon Stewart. Vamos falar de Criminal. Eu sei, bate uma nostalgia com a editora Mino, né? Então, Ed Brubaker, depois de um tempo aí afastado das redes sociais, né, pelo menos da sua newsletter, ele voltou para informar a galera. Vocês sabem que tem uma grande expectativa por conta da série de TV de Criminal, que vai ser pela Amazon, e aparentemente ia estrear esse ano, ou pelo menos já era para ter estreado, e nada. Então, o Brubaker apareceu aqui na newsletter para falar sobre o novo quadrinho de Criminal, que é o 5 Years in Reverse, e também para dar um update pro povo, né? Tá, e aí, vai ter série de The Criminal, né? O que aconteceu? É lógico que ele não pode ser 100% sincero. Ah, que raiva, minha série não sai. Não. Ele tá irritado. E claramente, assim, ele não tá feliz. Até porque esse quadrinho que vocês estão vendo, que saiu exatamente essa semana, e eu espero que chegue para mim o quanto antes, ele saiu com a intenção de divulgar, de surfar no hype da série de TV. Cara, Criminal tá sendo reimpresso lá fora por conta da série. E não tem série. Tá, deixa eu me acalmar. Cara, aqui vocês estão vendo um preview. O Sean Phillips, ele tá em alto nível, né? Olha a arte disso aqui. Então, o Brubaker, ele diz que ele sabe a data, só que ele não pode divulgar. Isso, claro, tem que ser divulgado pela própria Amazon. Ao mesmo tempo, ele conta que esse quadrinho, ele nasceu porque os atores começaram a perguntar para ele, pô, Brubaker, como é que é o passado de tal personagem, como é que ele se comporta? Então ele fez um apanhado, né, da história pregressa de alguns personagens de Criminal. Eu só tenho a dizer que eu quero ler isso o quanto antes. Aí ele também fala um pouco sobre a própria carreira, né? Você sabe que o Brubaker, ele não abandonou os quadrinhos, né? Além desse Criminal. Mas pro final do ano vai sair o Unfinished Tales, né? Mais um trabalho dele aí com o Sean Phillips. Cara, que tá bonito. Olha isso. Meu Deus, ele brinca de desenhar. Que legal. What? Peraí, tem um cara de armadura. Deve ser um cosplay, né? Enfim. O importante é que o Brubaker, ele chegou a se mudar para Los Angeles e ele dirigiu um curta-metragem que deve começar a circular aí nos festivais em breve. Então é isso, né? O Brubaker, ele sempre fala o quanto Hollywood valoriza mais o criador, né? Não é que valoriza mais, né? Mas é que o mínimo de valorização que ele vai ter em Hollywood, né, vai ser muito melhor do que a Marvel e a DC dão para os criadores, porque é infinitamente mais dinheiro. Legal, legal. Assim, o Brubaker me deu tantas alegrias que eu espero aí que ele seja muito feliz, né? Até porque ele não abandonou os quadrinhos. Se ele abandonar os quadrinhos, eu desejo insucesso para ele voltar para os quadrinhos. Mas por enquanto ele ainda está lançando gibi. Tá, galera, vamos falar de polêmica? Atenção, teve vídeo sobre isso tem muito tempo. Eu não lembro, uns 5 anos no canal. Sobre a bissexualidade de John Constantine. Primeiro de tudo, essa pauta ela é focada aqui no Monstro do Pântano de 1989. Vocês devem saber, em 1989, o Rick Veitch ele foi censurado pela DC porque ele estava contando uma história do Monstro do Pântano onde ele encontra Jesus Cristo. Lembrando, tá, tu encontra essa história na Comics and Signatures, ainda tem a edição número 1. Ó, aqui na tela eu estou mostrando a edição número 2, né, que é justamente a história que rendeu a polêmica que eu vou comentar agora.
e usa lá o cupom 2quadrinhos. Spoiler, tá? Spoiler, mas assim, gente, calma, não é um spoiler grave. Vocês vão gostar, é um spoiler que vai ajudar a entender a notícia e discutir o assunto. Então, o que chamou a atenção dos leitores essa semana foi isso aqui, tá? Tirem as crianças da sala por 2 minutos. Constantine, né, o nosso querido Hellblazer, né, uma pessoa, acredito que o Chess, talvez, não sei, bateu na porta dele e ele falou, só me dá um tempinho. Aí corta pro quarto do John Constantine, tá? Isso na edição número 2 do Monstro no Pântano de 89. Aí corta pro quarto do John e tá aqui, meu Deus do céu. Aparentemente ele estava numa festa A3, quer dizer, A4, né? Porque tem uma cobra, uma mulher, um cara, uma bola de cristal, luvas, algemas, meu Deus, umas cordas, caraca. Não, e aqui, ó, tem uma faca, mel, não é mel, não, tem mel sim, mel, tinta, o que aconteceu ali? Enfim, o importante é o seguinte, vamos lá. O primeiro momento que a gente tem uma menção a possibilidade não, né, ao fato de John Constantine ser bissexual é lá, peraí, tem aqui o Bleeding Cool, fez uma matéria bem completa, ó, em Hellblazer 51 de 1992, tá? Literalmente aparece um balão onde o John reclama de namorados esquisitos. E quando eu digo é namorado, ou seja, o leitor entendeu que Constantine era bissexual em 1992. Porém, essa história do Monstro do Pântano que está saindo agora, ela é de 1989. É impressionante como a galera vai longe. Porque então, foram lá questionar o próprio Rick Veitch. E ele explica que quando eles criaram o John Constantine lá junto com Alan Moore nos anos 80, o personagem, isso não estava explícito, mas eles já queriam dar um ar de que sim, John Constantine era um personagem bissexual. Repara aqui, ó. Pera aí, deixa eu abrir bonitinho. Então, o Veitch, ele comenta que colocaram um brinco, né, no John para justamente ter... Cara, sinceramente, a pessoa ter um brinco torna ela bissexual, mas enfim. A dúvida é, será que, como o Monstro do Pântano de 89 foi censurado, tá, e não saiu, será que já estava programada essa história que mostraria um Constantine bissexual em 89? O Rick Veitch diz que não. Só a única edição que tinha sido produzida na época foi essa aqui, que é a número 1. A edição número 2, lá de 89, que está saindo agora, ela não tinha sido produzida naquele momento, tá? Então, né, meio que isso é algo que ele decidiu agora no roteiro. Vamos lá, gente. Esse debate, né, sobre a bissexualidade do Constantine, né, será que é, não é? Cara, isso é de quem não leu o quadrinho, né? Para quem não acompanha a revista Hellblazer. Tem muitas menções a isso ao longo, tipo, não é uma coisa do tipo, agora a DC nos últimos anos ela quer ser moderninha, então vamos fazer o Constantine bissexual. Talvez tenha ficado mais ainda explícito hoje, mas, cara, se tu pegar, além ali do Hellblazer 51, fase do Brian Azzarello, já tinha menção dele sendo bissexual, então não é exatamente uma novidade. Então tá, galera, ó, vocês já sabem o que fazer depois desse vídeo. Agora é o momento de pegar, sei lá, redes sociais da Panini. Panini, pô, cadê a minha coleção clássica da Marvel com as cores originais? Esse é o momento de pedir pra editora. Pô, isso tem que sair por aqui, galera. Legal. Eu cheguei a falar que vai ter uma edição dessa do Doutor Destino. Não lembro se eu esqueci de falar lá no começo do vídeo. Mas é isso. Foi muito bom ter tu por aqui, tá? É sempre um prazer. Valeu, valeu.